já falou muito aqui sobre as escolas cívico-militares, né? Aquilo da caçamba para piqui, como diz a Jess, mas eu queria também falar de um outro assunto, porque o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal anulou uma lei municipal que criava o programa Escola Sem Partido. Escola Sem Partido. A gente vai falar sobre o que é essa escola. O caso aconteceu no interior do Paraná, na cidade de Santa Cruz de Monte Castelo. Quem traz as informações, os detalhes de tudo isso é a repórter Anne Beckhauser, direto da Rádio Jovem Pan de Curitiba. Bom dia, Anne. Bem-vinda ao nosso Morning Show. Oi, Fernando, bom dia a você, a todos que acompanham a Jovem Pan. Olha, essa ação foi movida por entidades ligadas ao setor da educação e de direitos humanos aqui do Paraná e estava causando polêmica porque essa lei municipal estava em vigor desde 2014 e agora vem a decisão de forma unânime do STF anulando essa lei municipal. E segundo o processo, qual que era a intenção real dessa lei municipal que criava o programa Sem Partido? Combater uma suposta doutrinação política e ideológica nas salas de aula. Proibia, por exemplo, a exibição ali de conteúdos que pudessem contrariar convicções religiosas ou morais, né, que não estavam de acordo com o que os pais ou os próprios estudantes queriam. Mas para os ministros do STF, a regra é inconstitucional. Primeiro, porque os municípios não poderiam criar normas que modificassem as diretrizes de educação, que seria um papel, então, do Congresso Nacional da União. E segundo, porque a lei feria alguns princípios da Constituição, como liberdade de ensinar, aprender e expressar ideias. O relator do caso, o ministro Luiz Fux, ele afirmou que a escola é um espaço democrático com pluralidade aí de pensamentos, que não cabe censura prévia ao trabalho dos professores em sala de aula. Outros ministros também destacaram que a educação deve promover diálogo, liberdade e não restrições, como eles avaliaram que estava acontecendo nesse município aqui no interior do Paraná. Nós separamos um trecho aí da fala do advogado do Instituto Brasileiro Administrativo, Rodrigo Valgas, e segundo ele, essa norma impõe restrições que configura, sim, censura prévia. Vamos acompanhar agora o que ele disse. Os dois elementos mais importantes desses efeitos inibidores estão previstos nesta norma municipal. Primeiro, censura prévia. Depois, conceitos jurídicos indeterminados. Afinal, o que é exatamente neutralidade política? O que é doutrinação ideológica? Portanto, o risco de processos administrativos disciplinares, eminente presidente, eminente relator Luiz Fux, é absolutamente presente. Essa lei municipal, ela vigorou por cerca de 11 anos e agora, com a decisão do STF, ela não tem mais validade. O município de Santa Cruz de Monte Castelo é uma cidade aí bem pequena, no noroeste aqui do Paraná, e que tem cerca de 8.000 habitantes. Com você, volto contigo, Fernando. Muito obrigado, Anne. Bom trabalho para você aí em Curitiba. Valeu, obrigado pela participação. É polêmico mesmo. Primeiro, a decisão do STF interferindo no município. Jess vai falar sobre isso, mas eu já quero emendar outra questão. A escola sem partido. Não é pela pluralidade, não é pelo diferente que a gente se encontra, assim como a nossa bancada é plural. Eu tô querendo jogar um pouco de querosene na panela que tá esquentando o piqui. Vamos lá, perguntei primeiro para Jess, vai lá, Jess. Então, aqui o Supremo agiu corretamente, essa lei é inconstitucional, é um total absurdo, escola sem partido não faz nenhum sentido, e eu sei que talvez você, pai, mãe que está assistindo, pense na ideologia dentro da escola. Se eu acho que existe ideologia dentro da escola que se prevalece apenas um lado, sim. Qual a forma correta de combater isso? É tendo mais pedagogos que apresentem e tendo planos no currículo que apresentem autores de lados variados. Então, se a gente está falando sobre perspectiva econômica, vamos acrescentar
acrescentar também perspectivas econômicas diferentes. Se estamos falando sobre filosofia, cultura, mesma coisa. Então, tal qual, eu jamais seria a favor de que colégios que têm ali, colégios religiosos, eles possam ser colégios religiosos, eu também não consigo aqui defender que exista uma cartilha específica que abaixe a liberdade de expressão. Sempre lembrem disso, a liberdade de expressão tem que valer para os dois lados. Então, a lógica precisa ser munir de argumentos. A lógica precisa ser em casos onde exista um excesso. Então, o que nós queremos? Alunos que falem, que debatam. O que nós queremos? Que eles estejam preparados. Professores com visões distintas. É este o mundo que nós precisamos caminhar para ser. Projetos de restrição, primeiro, eles podem ser usados para o lado que você quer. Depois, eles podem ser usados para te calar, para tirar as suas ideias e as suas visões. Então, tenta respeitar sempre, da melhor maneira possível, a liberdade de expressão. Eu acho importante trazer que esse tipo de projeto, ele nasce dessa, às vezes, polarização, dessa eventual cegueira nos conflitos, porque a gente vê muita gente se posicionar contra as universidades federais, né, dizendo, e eu até concordo em muitos casos, que há sim uma ideologia muito forte dentro das universidades públicas hoje no Brasil, especialmente as federais, e aí o pessoal começa isso. Se a universidade federal pode ser tão cheia de ideologia, eu posso ter uma escola que vai lá na outra mão. Eu acho que você discordar de uma coisa não te faz usar o efeito reverso no outro ponto. Ou seja, eu acho que a gente pode e deve se posicionar contra esses excessos nas universidades federais, mas isso não justifica a gente também acabar com a pluralidade, com a diversidade, com um pensamento diferente, gente. Porque o termo diversidade, ele ficou meio prejudicado. Parece que pensar diferente é ruim. Não é. Mas assim como a aprovação lá foi por unanimidade no STF, eu acho que a gente tem uma unanimidade na nossa bancada também. Por sinal, o voto relator aqui, o voto relator é de um dos, na minha opinião, mais competentes ministros do Supremo Tribunal Federal. O voto que levou a essa unanimidade é do ministro Fux. Ele fez esse voto ressaltando os pontos da Constituição em defesa da liberdade de cátedra, de expressão e o quão amplo é opiniões que divergem da formação religiosa dos pais. Vamos supor, eu vou dar um exemplo extremo, que o pai seja um satanista. Aí tem alguma coisa ali que é um texto que é bíblico. Ou mais, que é um texto com uma perspectiva religiosa, católica, que vai contra aquilo. Vamos tirar o texto, então? Então, este é o ponto. Agora, como que as pessoas imaginam que tem alguma coisa que é da família e que aí a gente vai desmontar? Pessoal, não dá, né, pra gente ignorar os fatos que isso pode gerar, contrários ao que a decisão quer, que é o quê? Proteger as crianças. Isso pode gerar uma caixinha muito problemática e que o mundo não tem. E em tempo de internet, não adianta você restringir o professor. A realidade é que se você não formar bem seu filho, se não tiver leitura variada, ele vai encontrar aquela mesma opinião, aquela mesma versão na internet. Então, fundamente, leia, não restringe a liberdade de expressão, jamais. A gente vê também que alguns projetos são feitos como um populismo. Não é? Eu digo populismo porque uma pessoa vai fazer uma lei sabendo que o artigo 24 da Constituição fala que quem tem detrimento para legislar a respeito de lei de diretrizes básicas é a União, então já é um projeto fadado ao insucesso. Agora, a inconstitucionalidade, ela foi baseada em dois fatores. Tanto a questão da liberdade de expressão, né? Eu sou professora, a gente tem liberdade, o Gustavo também, liberdade de cátedra dentro da sala de aula, mas também em razão de não se poder fazer lei dentro de uma vereança. Lei federal. Vereadores não podem, né? Isso vai também, né, ao encontro do artigo 22 da Constituição. Vigorou 11 anos. Né? Então, não me parece que é um populismo. Olha, eu sou contrário ao professor de história falar do partido X. E aí, eu também entendo, talvez, esse populismo, e aqui eu quero deixar até colocado, porque o professor, por mais que a gente não tenha um preceito hierárquico em detrimento do aluno, há um respeito. Então, muitas vezes, vamos pegar aqui um professor de história. Então, ele está lá fazendo a narrativa dentro da escola, e aí ele tende a dizer por um cunho mais de esquerda, vamos dizer. O aluno, talvez, por mais que ele quisesse debater, talvez ele não pudesse. Então, eu acho que entram esses pais que ficam incomodados que o filho chegue em casa, por exemplo, e diga: o meu professor falou tal coisa e eu não pude falar. Então, eu acho que para poder trazer, né, para si esses filhos que não conseguem falar, se faz um projeto fadado ao insucesso. Né? Muito bem, aqui está todo mundo concordando com tudo, mas vamos chamar um assunto, Glauco Show. Vamos discordar um pouquinho, porque agora eu vou falar de carnaval carioca, vamos para o Rio de Janeiro.